O poderoso senhor demônio é traído, então ele se torna um eremita e adota uma inocente abandonada para transformá-la em uma garota má. Em uma grande e assustadora floresta, vemos uma garota correndo o mais rápido que pode. Ela tropeça e cai, como sempre acontece. Um grupo de soldados estava perseguindo-a, mas se assustaram e pararam por um momento. Um dos soldados contou aos outros que, no fundo desta floresta, vive um senhor demônio, e ele realmente odeia humanos. Se você chegar muito perto da casa dele, ele se torna violento e terrível. Justamente então, eles receberam uma mensagem de que a garota estava por perto, então começaram a persegui-la novamente. Enquanto corria, a garota pediu desculpas a alguém chamado Natália por ter fugido sem avisar. Ela estava prometendo algo, mas então ela caiu novamente. Ao tropeçar, ela viu uma casa ao longe e desmaiou. Na manhã seguinte, Allen leu uma manchete de jornal que uma mulher má de outro país desapareceu. Ele sentiu algo estranho e foi verificar na floresta. Ele viu alguns animais estranhos reunidos e se perguntou se havia um monstro por perto. Mas surpresa, não era um monstro, era a garota. Ele pensou que talvez ela tivesse fugido de alguém que a capturou, como um sequestrador. Os soldados estavam escondidos por perto, mas Allen já sabia deles. Ele usou alguns truques de magia básicos para confundir a mente deles. Allen viu suas insígnias e soube que eram do reino de Nerus, e que trabalhavam para a família real. Ele perguntou o que estavam fazendo ali, mas eles apenas repetiam que ele tinha que entregar a garota. Eles disseram que ela era uma grande criminosa que trouxe vergonha à nação deles. Esses soldados tolos não perceberam que estavam falando com o Senhor Demônio. Eles prometeram não machucá-lo se ele entregasse a garota facilmente, mas o rapaz não estava assustado de forma alguma. Ele disse de jeito nenhum e recusou ajudar os soldados tolos. Então, eles apontaram que ele não podia usar as mãos e o atacaram. Mas, adivinha só? Allen ainda podia usar sua magia. Ele deu aos soldados um grande choque com suas habilidades mágicas, e eles ficaram super surpresos. Então, ele se preparou para seu próximo movimento. Os soldados ficaram realmente assustados porque descobriram o óbvio: esse rapaz era o senhor demônio que vivia na floresta. Mas era tarde demais para eles. O senhor demônio desencadeou um ataque superpoderoso que derrotou todos os soldados. Depois, ele fez algo louco. Ele usou o controle mental para fazer os soldados dizerem o que diriam quando questionados sobre o que aconteceu. Eles diriam que vasculharam a floresta, mas não encontraram nenhum vestígio da garota, então pensaram que ela foi atacada por um monstro. Após isso, o senhor demônio mandou os soldados embora como seus novos fantoches, e eles não se lembrariam do que realmente aconteceu. Mais tarde, vemos Allen de olho na garota, ainda sem acreditar que ela seja uma criminosa importante procurada pelo país inteiro. Ela acordou, e seu nome revelou-se ser Charlotte. Ele lê no jornal sobre ela estar noiva do príncipe do reino de Nerus e que ela era uma traidora. Charlotte tenta dizer, timidamente, que era tudo uma grande mentira. Charlotte estava muito chateada e continuava dizendo que não era verdade, mas Allen tinha um poder especial. Ele podia dizer se alguém estava mentindo apenas olhando nos olhos da pessoa. Ele viu que Charlotte não estava mentindo, e ela começou a chorar porque ele foi a primeira pessoa a acreditar nela. Ela explicou que estava em uma festa, até que seu noivo a chamou à frente. Ela ouviu pessoas falando mal dela, dizendo que ela era filha de uma amante. Ela ignorou os comentários, mas então, o príncipe Cecil a acusou de fazer coisas más. Ela jurou que não fez nada disso, mas ninguém acreditou nela porque ela era filha de uma amante. Todos acreditaram nas palavras do príncipe Cecil, quando ele disse que ela era uma traidora, e até desfez o noivado. Ele ordenou que ela fosse levada à prisão. Mas Allen podia ver que ela foi incriminada. Ele pensa que talvez o príncipe não quisesse se casar com ela. Ou talvez ele apenas quisesse bater palmas para outra pessoa. Charlotte sentiu que estava incomodando Allen, e estava prestes a ir embora. Mas Allen mudou de assunto e apontou como o quarto estava bagunçado. Ele perguntou se ela sabia limpar. Ela disse que era apenas ok na limpeza, mas era exatamente o que Allen estava procurando. Ele ofereceu a ela um emprego como empregada doméstica para cuidar das tarefas.
Mas Charlotte o lembrou de que ela era uma criminosa procurada. Allen teve que pensar sobre isso. Veja bem, Allen vivia no fundo da floresta, longe de outras pessoas. Ele não queria ter nada a ver com o mundo exterior. Abrigar uma criminosa iria contra isso, mas ele tinha uma história para contar. 3 anos atrás, ele foi convidado para se juntar a um grupo de aventureiros. Ele achou que seria divertido e aceitou. Mas eles o usaram para abrir o selo de um templo para roubar tesouros e depois o traíram. Eles o deixaram sozinho contra um monte de monstros. Charlotte achou isso terrível, e Allen não podia acreditar o quão pura de coração ela era. Ela acreditou na história dele imediatamente. Naquela época, ele não tinha ninguém para ajudá-lo, então ele pensou que eles tinham algo em comum. No entanto, Charlotte não queria causar nenhum problema para Allen e recusou sua oferta. Então, Allen fez algo drástico. Ele colocou uma maldição em si mesmo que pararia seu coração em 3 minutos, e disse que não removeria a maldição até que ela concordasse em trabalhar para ele. Allen a avisou que, se ela não decidisse logo, uma pessoa inocente morreria por causa dela. Charlotte entrou em pânico com essa situação louca porque pensou que ele era apenas um cara legal tentando ajudar. Tudo porque ela não sabia que ele era o famoso Senhor Demônio. Ele afirmou que era uma boa pessoa, mas a lembrou de que ela tinha apenas 2 minutos e 31 segundos para decidir. E, se isso não fosse pressão suficiente, Allen disse que estava ficando difícil respirar. Momentos depois, Charlotte cedeu e se tornou a empregada de Allen. Allen ficou maravilhado com o quão bem ela limpava, e ele se lembrou de como as mãos dela estavam ásperas quando se encontraram pela primeira vez. Ele percebeu que ela poderia ter sido uma garota nobre, mas ela era mais como uma serva. Charlotte disse que tudo o que ela fazia era polir o chão, e Allen usou sua magia para arrumar as coisas. Mas Allen tinha uma maneira única de limpar, que basicamente consistia em queimar coisas. Isso fez Charlotte se perguntar se ela era realmente necessária. Allen apontou como o quarto estava bagunçado antes e confessou que não tinha ideia de como manter um lugar limpo. Ele disse que, quando estava sozinho, apenas usava o truque mais antigo do livro: fingir que não está lá. Charlotte estava pronta para sua próxima tarefa, mas Allen não tinha nada para ela fazer. Ele disse para ela fazer o que quisesse até a hora do jantar. Ela não podia acreditar que ele não estava preocupado com ela roubando coisas. Allen explicou que havia ido às compras para ela mais cedo, e não havia muito dinheiro sobrando para ela levar. Nós chamamos isso de investimento em waifu. Allen deixou Charlotte fazer suas próprias coisas porque precisava trabalhar, e disse a ela para não incomodá-lo. Allen pensou sobre como não conseguia ignorar alguém em apuros, mas também odiava ser sociável. Ele imaginou que, embora Charlotte se sentisse grata agora, ela eventualmente se cansaria dele e o deixaria. Deixando de lado seus deveres de Senhor Demônio, que são principalmente não perturbar e não ser perturbado. Allen desfrutou de um de seus poucos hobbies. Ele gostava de encontrar erros em trabalhos de pesquisa teórica mágica e fazer correções. Após trabalhar várias horas em seus trabalhos de pesquisa, Allen ficou chocado ao encontrar Charlotte parada atrás dele. Ela o lembrou de que ele disse para ela fazer o que quisesse, e ela escolheu estranhamente contar os grãos no piso de madeira. Allen descobriu que Charlotte não tinha hobbies. Quando não estava fazendo treinamento de noiva, ela passava seu tempo limpando e consertando roupas. Ela não tinha tempo livre para coisas divertidas. Allen não podia acreditar que ela disse uma coisa tão triste com um sorriso. Ela continuou sua triste história, contando que não gostava de seu treinamento de noiva porque era muito repreendida. Quando Allen pediu uma lembrança feliz recente, ela mencionou o momento em que sua irmãzinha Natalie trouxe para ela algumas frutas, mesmo que estivessem um pouco machucadas. Foi um tratamento especial porque elas não comiam essas coisas com frequência. A história de Charlotte fez Allen se perguntar por que seu rosto parecia tão assustador para ela, mas ele explicou que era apenas o rosto com o qual nasceu. Allen pensou em seus próprios momentos divertidos em uma academia mágica, onde gostava de fazer professores chorarem com perguntas e explodir salas de aula com experimentos de poções. Ele pensou que Charlotte deveria estar se divertindo, mas ela não tinha hobbies ou lembranças divertidas.
Então, Allen decidiu animadamente dar a ela um curso intensivo sobre coisas travessas do mundo. Ele vendeu seu equipamento mágico para pagar por isso. Ele explicou que ser travesso significava fazer coisas que não eram realmente boas ou morais, mas ainda assim divertidas. Ele adorava esse tipo de coisa, mas notou que Charlotte era uma pessoa honesta e genuína. Allen se perguntou se ela já havia enfrentado a família do Duque. Ele percebeu que ela falava sobre eles como se fossem seus mestres, não sua família. Allen declarou que ia começar a ensinar Charlotte uma lição que faria com que ela perdesse seu antigo eu. Charlotte, que era toda sobre ser pura e fazer a coisa certa, ficou um pouco assustada. Ela foi ensinada a ficar longe de coisas ruins. Mas Allen assegurou a ela que eles não fariam nada ilegal. Seu medo se transformou em choque quando Allen revelou que a primeira lição seria sobre comer doces. E isso era apenas o começo. Ele disse a ela para comer e beber o quanto quisesse, e essa era a lição travessa do dia. Charlotte achou que não era uma boa ideia porque eles precisavam ter um jantar adequado, não apenas doces, ou seria uma dieta desequilibrada. Allen esperava que ela reagisse dessa forma e disse que era exatamente por isso que ele queria mudá-la. Ele acreditava que o Duque a tratava como uma serva, apesar de chamar isso de família. Allen deu a ela um bolo, mas ela recusou, pensando que não poderia ter bolo como jantar. Allen lembrou que ele era o chefe dela e ordenou que ela comesse todos os bolos. Charlotte não podia acreditar, mas Allen ameaçou usar a maldição da morte em si mesmo novamente se ela não o ouvisse. Charlotte pensou que talvez Allen devesse escolher o que queria primeiro, mas ele a surpreendeu dizendo que não gostava de doces. Ela não podia acreditar que ele vendeu suas coisas para comprar tudo isso, e a surpreendeu quando fez isso porque pensou que a faria feliz. Allen pensou que ela devia odiar doces, mas na verdade ela os amava e deu a primeira mordida. O bolo estava absolutamente delicioso, e fez lágrimas escorrerem pelo rosto de Charlotte. Allen não entendeu bem e perguntou se o bolo estava estragado. Mas Charlotte explicou que estava chorando porque ninguém nunca havia feito algo tão gentil por ela antes. Ela se lembrou de seu passado e nem tinha certeza se alguém como ela tinha permissão para ser tão feliz. Allen disse para ela parar de ser boba porque isso era apenas o começo. Ele planejava ensiná-la todas as alegrias do mundo. Ele decidiu que iria enchê-la de comida, mostrar-lhe todas as coisas divertidas para fazer e levá-la para lugares ao redor do mundo. Ele queria que ela se divertisse tanto que eventualmente se cansasse disso e dissesse que era a pessoa mais feliz do mundo. Charlotte não podia acreditar que ele estava fazendo tudo isso por uma total estranha, e ele admitiu que nem mesmo sabia por que estava fazendo isso. Mas ele iria fazer. Charlotte disse que não tinha como recompensá-lo, mas ele disse para ela não se preocupar e pensar nisso como acompanhá-lo em seu hobby. Charlotte queria que ele experimentasse alguns dos doces, e ele a lembrou de que não gostava de doces. Mas ele cedeu e experimentou. Para sua surpresa, não era tão ruim, e ambos desfrutaram de seu jantar super doce. Allen, que geralmente não gostava de ser sociável, decidiu tentar isso apenas dessa vez, e eles se divertiram muito. Mas do lado de fora, o perigo estava chegando. Mais tarde, Allen começa a pensar em como ele conheceu Charlotte e como ela cresceu nele. Ele nunca imaginou que ela gostaria tanto de bolos. No entanto, ele queria ir além por ela, fazendo-a experimentar coisas novas. Ele então sorriu ao decidir seu próximo curso intensivo. No dia seguinte, Allen acorda, perguntando-se quando ele adormeceu. As horas que passou durante a noite não foram desperdiçadas, enquanto admira sua nova lista de travessuras. Ele está tão impressionado consigo mesmo e acha que Charlotte também vai gostar de marcar as atividades da lista. Então ele percebe que a lista foi feita mais para o seu interesse do que para o de Charlotte. Ele descarta a lista com arrependimento e decide fazer uma lista mais adequada para Charlotte. Nesse momento, Charlotte abre a porta com uma vassoura na mão, querendo limpar o escritório. Ela cumprimenta Allen, perguntando por que ele estava acordado tão cedo. Ele diz que adormeceu no escritório, tentando ao máximo manter sua nova lista em segredo. Charlotte pergunta se foi o trabalho que o manteve acordado a noite toda, dizendo que isso é ruim para a saúde dele. Allen aceita o conselho dela e diz que irá para a cama.
Ele diz a Charlotte para tomar o café da manhã sem ele. Justo então, Allen percebe que ela está segurando algo e a questiona sobre isso. Ela diz que é uma vassoura e ela quer limpar a entrada. Allen estava perdido em pensamentos, mas Charlotte traz de volta perguntando se ela não deveria fazer isso. Allen diz a ela que, já que ela limpou os lugares que ele designou para ela não precisava limpar mais nada. Charlotte lembra de que ela está em dívida com ele e gostaria de se tornar útil. Allen fica admirado com a diligência dela, dizendo que está tudo bem pegar leve, especialmente cedo da manhã. Ela diz a ele que está acostumada com a rotina e que ficará bem. Allen pergunta se ela estava limpando todos os dias enquanto estava na mansão do Duque. Charlotte ri nervosamente. Allen pensa que a família dela deve ter tido inúmeros servos. O fato de ainda fazerem limpar a casa simplesmente não estava certo. Ele pensou de volta a história dela, de como ela foi tratada como uma serva e exilada por um crime que não cometeu. Isso irrita Allen, mas Charlotte tenta acalmá-lo. Ela se despede desejando-lhe um bom descanso enquanto sai, dizendo que tentará limpar silenciosamente. Allen se pergunta por que ela não fala mal dos outros ou diz alguma palavra de ressentimento contra sua família. Ele sabia que se estivesse na posição dela, aqueles que o ofenderam já teriam sido esmagados até agora. Ele continua pensando por que ela não diz nada sobre aqueles que a ofenderam, embora tenha algo a dizer. Ele conclui que o medo e a autoestima dela a impedem de falar. De repente, uma voz diz bom dia do lado de fora. Isso faz com que Allen corra até a porta da frente para ver uma mulher-gato parada perto de Charlotte. Allen corre para o lado dela e a apresenta a mulher-gato como sua nova empregada. A mulher-gato ignora e troca cumprimentos com Charlotte. Ela se apresenta como Miasha. Diz que é uma mensageira da companhia de entregas Satyros. Charlotte fica surpresa demais para responder, e Allen explica para ela que Miasha entrega suas correspondências. Charlotte finalmente responde a Miasha. Miasha diz a Allen que não sabia que ele poderia ser tão engenhoso, chamando de Senhor Demônio. Charlotte se surpreende com o nome, mas Allen diz que é apenas um apelido. Miasha o chama de Senhor Demônio mais uma vez, observando que Charlotte parece um pouco familiar. Ela lembra de ter visto Charlotte em uma edição recente de um jornal. A vassoura de Charlotte cai de suas mãos e ela fica assustada. Allen vê sua reação e tenta sabotar a situação. Enquanto ele prepara uma desculpa, Miasha diz que não há com que se preocupar, dizendo que sua empresa valoriza as necessidades dos clientes acima de tudo. Ela diz que não se importa com quem seja empregada na casa de seus clientes. Tanto Allen quanto Charlotte valorizam a discrição de Miasha. Ela informa a Allen que o reino de Nerus fica fora da área de serviço deles. Allen questiona se as ações dela seriam diferentes caso estivessem na área de atendimento, ao que Miasha responde com um quem sabe, mas sua expressão indica que a história seria outra. Ao entrarem na casa, Miasha entrega a encomenda de Allen, que pergunta se ela poderia fazer uma entrega para ele, recebendo uma resposta afirmativa. Charlotte indaga sobre o conteúdo da entrega, e Allen revela ser uma poção mágica que ele fabrica para a loja de magia da cidade. Ele pede a Miasha que tenha cuidado para não quebrar a garrafa durante o transporte, e ela assegura que será extremamente cuidadosa, dado que suas poções são muito requisitadas. Charlotte desconhecia que Allen ganhava a vida vendendo poções. Miasha questiona o motivo de Allen não querer viver na cidade, o que facilitaria a venda de suas poções. Ele simplesmente responde que há pessoas demais na cidade. Miasha lembra que ele não gosta de estar rodeado de pessoas, aconselhando-o a aproveitar mais a vida, já que ainda é jovem. Allen, com um olhar severo, pede que ela não se intrometa. Surpresa, Miasha comenta que as pessoas o chamam de Senhor Demônio por causa de sua feição assustadora. Allen considera natural que digam tais coisas sobre um feiticeiro de aparência malévola vivendo nos arredores da cidade. Allen mergulha em suas memórias, revivendo uma cena em que 3 crianças, 2 meninos e uma menina, aventuram-se pela floresta em busca da toca do Senhor Demônio. Um dos meninos, animado, diz ter ouvido que o Senhor Demônio transforma todos que se aproximam de sua toca em marionetes. A menina, porém, mostra-se receosa, sugerindo que não deveriam estar ali sozinhos.
Ignorados, os meninos a chamam de medrosa, e um deles se vangloria dizendo que acabará com a vida do Senhor Demônio por conta própria. De repente, Allen aparece atrás deles, alertando sobre os perigos da floresta à noite. Assustadas, as crianças fogem ao perceberem que ele é o temido Senhor Demônio, deixando Allen um pouco triste. De volta ao presente, Allen explica a Miasha que as crianças entram na floresta como um teste de coragem, motivadas por seus apelidos. Ele apenas deseja uma vida tranquila. Charlotte questiona se o título de Senhor Demônio é apenas um apelido. Allen confirma, dizendo ser apenas um simples feiticeiro. Miasha, provocando, diz que ele odeia as pessoas, mas não consegue abandonar quem precisa de ajuda. Ela o encoraja a encontrar um propósito de vida ou um hobby. Allen reitera que ela não deve se meter. Ao abordar o assunto de negócios por correspondência com Miasha, ela lhe oferece o catálogo da empresa. Allen o folheia e o passa para Charlotte, sugerindo que ela escolha o que precisar. Charlotte faz sua escolha, e Allen faz o pedido. Ela promete pagar-lhe de volta, mas ele a tranquiliza, dizendo para não se preocupar. Charlotte insiste em não querer se impor, mas Allen a assegura de que está tudo bem, ameaçando comprar todos os itens do catálogo para ela se hesitar. Sem alternativa, Charlotte concorda em escolher o que quiser do catálogo. Miasha ri, dizendo a Charlotte que, para acabar com a tirania do Senhor Demônio, basta enfrentá-lo. Charlotte responde que não pode, pois lhe deve muito. Miasha, brincalhona, afirma que, no lugar dela, daria a Allen uma lição com seus punhos de gato assassino para acabar com sua atitude arrogante. Ela usa Allen como saco de pancadas de forma lúdica, dizendo ser uma ótima maneira de aliviar o estresse. Allen, capturando o golpe, ri maliciosamente, inspirado a ensinar algo novo a Charlotte. No dia seguinte, Miasha retorna para entregar os pedidos de Charlotte e Allen. Charlotte recebe uma pequena bolsa, enquanto Allen recebe uma grande caixa de madeira. Allen espreita a caixa e parece satisfeito com o conteúdo. Charlotte tenta ver, mas ele fecha a caixa, impedindo-a. Miasha pergunta o que ele fará com o pacote, e ele diz que o usará, claro. Miasha duvida, mas ele revela que o pacote é para Charlotte. Surpresa, ela questiona o que ele comprou. Com um estalar de dedos, Allen abre a caixa, revelando um saco de pancadas. Charlotte não sabe o que é, então Miasha explica sua utilidade. Charlotte não entende por que precisaria de um saco de pancadas, pensando que poderia ser para exercício físico. Allen diz que esse é o item travesso do dia. Miasha questiona Allen sobre o que ele quer dizer com item travesso. Ela também pergunta se seria uma forma de brincadeira e se ele estaria tirando vantagem da inocente Charlotte. Allen responde que ela está deixando sua imaginação voar longe e que ele nunca faria algo tão perigoso. Ele prende uma foto do noivo de Charlotte no saco de areia e ajuda Charlotte a colocar uma luva de boxe, dizendo que ela está pronta para aliviar o estresse. Ele incentiva Charlotte a socar o saco com toda a força que conseguir. Charlotte hesita, e Allen diz que ela não precisa apenas aceitar tudo, ela precisa sentir raiva. Ele diz que é ok ser paciente, mas às vezes também é necessário se soltar, para não desmoronar. Continua explicando que as emoções que ela ignora não vão desaparecer, mas vão se acumular até que ela fique sobrecarregada por elas. De maneira vilanesca, Allen diz que todos hesitam na primeira vez que são instruídos a bater em algo, mas eventualmente todos se viciam em bater nas coisas. Charlotte diz que não está com raiva de ninguém. Allen revela que procurou em vários jornais pela foto e descobriu como ela foi tratada como vilã no reino de Nerus, o que o frustrou. Ele questiona como Charlotte não está com raiva depois de tudo o que passou lá. Charlotte sugere que o príncipe provavelmente tinha seus motivos, mas Allen diz que isso não é justificativa para tratá-la assim. Ele pergunta se ela vai perdoar tudo o que fizeram com ela. Charlotte diz que tem que perdoar, pois lhe devem a vida por tê-la criado desde criança. Ela também sente pena do príncipe por tê-la como noiva. Allen percebe que a bondade dela é um grande problema e arruinou seu plano perfeito, que tinha várias etapas: fazer Charlotte ressentir todos que a injustiçaram, revelar as maldades do príncipe, provar a inocência dela e, por fim, garantir que ela viva feliz.
Allen percebe que seu plano não é suficiente para fazer Charlotte expressar suas emoções, pois ela está acostumada a suprimi-las. Miyashi o aconselha a deixar as coisas como estão, e ele concorda. Percebendo que a ferida de Charlotte é profunda, mas não querendo esperar que o tempo a cure, Allen a desafia a socá-la em vez do saco de areia. Charlotte, chocada, parece não ouvi-lo inicialmente. Quando Allen insiste, ela recua, dizendo que lhe deve muito para fazer tal coisa. Allen diz que ela não tem escolha e encanta a luva em sua mão. A luva encantada soca Allen contra a vontade de Charlotte, derrubando. Charlotte fica assustada por ele e diz que a luva se moveu sozinha. Allen explica que foi resultado da sua magia, e que ela deu um bom soco. Charlotte nota que ele está sangrando e tenta tirar a luva, mas Allen diz que está bem. Olhando seriamente para ela, Allen diz que, não importa o que ela faça para machucá-lo, ele nunca a abandonará. Ele afirma que ela não está mais no ambiente hostil de antes e que tem liberdade para fazer e dizer o que quiser, estando livre de sua vida antiga. Charlotte questiona se ele fez ela socá-lo apenas para dizer isso, e Allen responde que ela não o ouviria de outra forma. Charlotte, irritada, diz que ele não precisa ser tão desesperado. Allen se surpreende por ela conseguir expressar raiva quando necessário e diz que pode curar suas feridas facilmente, pedindo que ela não tenha medo, pois nada é permanente. Ela não está convencida, dizendo que ele sentiu dor independentemente, e pede para ele não repetir tal ato, pois seu coração não aguenta. Allen promete que não repetirá, tirando a luva de suas mãos. Charlotte parece entender a mensagem, anunciando que tentará não ter tanto medo e que quer ser capaz de dizer o que pensa. Allen assegura que estará ao lado dela em cada etapa do caminho. Ele se desculpa com Miyashi por fazê-la entregar o saco de pancadas em tão curto prazo, quando provavelmente não haverá necessidade dele por um tempo. Miyashi diz que não se importa, contanto que ele continue a procurá-la quando precisar de itens especiais no futuro. Allen não tem certeza do porquê ela pensa que ele precisará desses itens especiais. Enquanto ele e Charlotte se perguntam sobre os itens especiais, um personagem perigoso encontra a casa de Allen na floresta. Com uma risada sinistra, o personagem jura que ele não escapará novamente. Allen convida Charlotte a escolher entre chá ou café. Charlotte prefere tomar o mesmo que ele. Allen então brinca dizendo que tomará uma poção desagradável, fazendo Charlotte escolher rapidamente o chá. Allen a repreende por não ser honesta, mas ela diz que não é nada sério, já que é apenas uma escolha de bebida. Allen lembra-a de que, geralmente, ela não tinha permissão para fazer escolhas. Ela concorda, mencionando que a vez em que fugiu de casa foi a primeira vez que fez uma escolha por conta própria. Allen considera isso uma escolha importante para ela e a encoraja a informá-lo se quiser fazer escolhas semelhantes no futuro. Enquanto Charlotte reflete sobre o que mais gostaria de experimentar após um gole de seu chá, a janela se abre e de repente uma mulher-gato se senta no peitoril. Allen a questiona sobre como a encontrou. Ela explica, e Allen elogia sua iniciativa. Charlotte pergunta a Allen quem é a mulher, que imediatamente desaparece da janela e aparece ao lado de Charlotte. Ela diz que Charlotte deveria ser quem está perguntando quem ela é, mas se apresenta como Erica Crawford, uma aprendiz de engenheira feiticeira. Ela diz ser irmã de Allen, que a corrige, dizendo que ela é sua meia-irmã. Allen conta para Charlotte que perdeu os pais quando era mais novo e que os Crawford o acolheram. Charlotte pede desculpas por intrometer-se nos assuntos familiares de Allen, mas ele diz não se importar. Erica diz que também não se importa e pergunta novamente quem é Charlotte. Ao perguntar se Charlotte é sua namorada, ambos negam em uníssono. Allen se levanta e nega dramaticamente a alegação de Erica sobre Charlotte ser sua namorada. Erica questiona se negar isso não o entristece, mas Allen diz que é indiferente. Quando Erica pergunta novamente quem é Charlotte, já que não é sua namorada, Allen a apresenta. Charlotte, entretanto, gostaria que ele não contasse tudo sobre ela. Allen diz que não adianta esconder nada de Erica, pois ela acabaria descobrindo qualquer segredo. Allen então relata como ele e Charlotte se conheceram. Após Eric entender quem é Charlotte e por que está com Allen,
Ela diz que sempre pensou que ele era um tolo, mas admite que estava errada e o chama de um grande tolo, questionando por que ele insiste em ensinar coisas travessas em vez de coisas que as garotas realmente gostam. Erika se solidariza com Charlotte e pergunta se pode ajudar em algo. Charlotte questiona se Erika não suspeita dela, mas Erika assegura de que, para ela, Charlotte está bem. Ela diz que se Charlotte fosse má, Allen perceberia imediatamente. Allen pergunta o propósito da visita de Erika, que diz querer levá-lo para casa, mas afirma que isso já não importa mais. Ela diz que cuidará de Charlotte. Allen duvida, dizendo que pode ensinar coisas travessas melhor do que ninguém, e afirma que a presença de Erika não é necessária. Erika insiste que há coisas que apenas mulheres podem ensinar a outras mulheres. Eles discutem por um tempo, puxando Charlotte de um lado para o outro como se estivessem em uma disputa de cabo de guerra. Por fim, decidem competir para ver quem ensinará coisas travessas a Charlotte. Allen, Charlotte e Erika vão a um beco em uma cidade movimentada. Allen lança um feitiço de transformação em Charlotte, mudando a cor de seu cabelo de loiro para preto. Ele diz que a disfarçou para que ninguém a reconheça. Erika se oferece para ajudar Charlotte a arrumar o cabelo. Allen diz que, apesar de o disfarce ser perfeito, ela terá que remover o disfarce quando voltarem para casa. Questionado por quê, ele diz que o cabelo loiro combina melhor com Charlotte. Allen expressa sua preferência, o que deixa Charlotte corada. Erika se surpreende com o que ele acabou de dizer. Ela o questiona se ele já está tentando ganhar alguns pontos. Ele parece não entender o que ela quer dizer, então ela diz para ele não se preocupar com isso. Depois de arrumar seu cabelo, Erika pega a mão de Charlotte e sai correndo, dizendo que não quer que seu irmão ganhe pontos. Allen pergunta o que ela pretende fazer. Erika responde que, já que é um desafio travesso, ela vai ensinar Charlotte a se vestir, pois todas as garotas adoram um jogo de se vestir. Erika leva Charlotte a uma loja de vestidos e ela experimenta um vestido específico. Erika acha que lhe cai muito bem. Enquanto isso, Allen se sente deslocado, mas não pode sair no meio da competição. Estar em uma competição com Erika novamente é muito nostálgico para Allen e traz de volta algumas memórias de quando os Crawfords o acolheram. Aqui, podemos ver a pequena Erika trazendo um tabuleiro de xadrez para o pequeno Allen e iniciando uma competição. Após alguns movimentos, Allen dá um checkmate nela. Allen se lembra de como ela sempre perdia, mas nunca desistia. Allen pensa que essa é a maneira dela de se aproximar dele. Erika o chama e revela Charlotte atrás de uma cortina, vestindo um novo vestido. Charlotte se sente um pouco envergonhada, mas Erika diz que ela está ótima. Erika pede a opinião de Allen. Allen diz que Charlotte está ótima, mas o vestido parece um pouco curto. Erika diz que a saia está boa, mas Allen pensa que pode ser a primeira vez de Charlotte usando uma saia curta. Ele pensa que sua pele parece mais suave devido à sua dieta melhorada. De repente, Allen soca o próprio peito e cospe água vermelha. Erika e Charlotte ficam surpresas, mas Allen diz que está bem. Ele diz que seu coração estava batendo rápido demais, então ele o parou por um momento para se acalmar. Charlotte diz que ele não deveria estar parando seu coração tão casualmente. Erika diz que ele se esforça demais às vezes. Erika leva Charlotte de volta ao provador para experimentar um novo par de roupas. Ela volta para Allen, perguntando o que ele quer que ela faça. Ele diz que quer saber o estado atual do reino de Nerus e o que os nobres e o povo pensam de Charlotte. Erika diz que perguntará aos amigos de seu pai por informações sobre Nerus. Ela pergunta se ele quer que ela investigue o príncipe e toda a sua casa, que acusou falsamente Charlotte. Allen diz que isso pode esperar por enquanto. Erika pergunta se Allen vai deixá-los sair impunes. Allen diz que está definitivamente interessado no tipo de pessoa que pode incriminar Charlotte. Ele também está interessado em como ela foi tratada enquanto estava no palácio do duque. Ele diz a Erika que, quando descobrir essas coisas, não ficará quieto. Ele diz que invadirá o país e causará estragos, independentemente da opinião de Charlotte. No entanto, ele diz que ainda não está pronto para isso, então eles podem viver suas vidas como quiserem, por enquanto. Erika concorda com ele com um sorriso matreiro no rosto.
Ele a questiona por que ela está fazendo tal expressão e ela diz que está impressionada com o quanto ele mudou. Ela diz que ele nunca se preocupava com os assuntos alheios, mas agora que se preocupa, isso é algo bom. Nesse momento, Charlotte coloca a cabeça para fora e pede ajuda com os fechos do vestido nas costas. Eruca se oferece para ajudar. Eruca vai para trás da cortina. Charlotte mostra a posição do fecho e Eruca pede para ela virar. Quando Charlotte se vira, Eruca pausa, com surpresa estampada no rosto. Charlotte pergunta se ela está bem. Eruca inventa uma desculpa, dizendo que o fecho realmente era difícil de fechar. Eruca ajuda e então abre a cortina, revelando o novo traje de Charlotte para Allen. Allen diz a Eruca que acha o novo traje revelador demais também. Eruca diz para ele não ser puritano, dizendo que as garotas têm que ser competitivas para vencer. Allen pergunta pelo que exatamente elas estão lutando, mas ela ignora sua pergunta. Eruca diz a Allen que o traje de Charlotte tem uma abertura enorme nas costas e o convida para dar uma olhada. Allen diz que não está mentalmente preparado para aquela visão, mas Eruca mostra mesmo assim. Ele olha para as costas expostas de Charlotte e vê cicatrizes deixadas por chicotadas. Eruca diz para ele observar bem. Charlotte pergunta se está tudo bem e Allen diz que sim. Ele diz que gostaria que o vestido fosse menos revelador, mas que ela está bonita nele, independentemente. Allen olha para as cicatrizes pensando que foram deixadas por chicotadas. Ele pensa que essas chicotadas foram usadas para instilar medo e dor em Charlotte. Ele percebe que Charlotte parece não saber das cicatrizes. Ele levanta as mãos e um brilho verde claro emerge de sua palma, curando suas cicatrizes. Charlotte diz que sente calor e ele mente para ela, dizendo que está consertando um ponto desgastado em seu vestido. Ela agradece por isso. Allen conclui que, para as cicatrizes dela desaparecerem com magia simples, Charlotte não recebeu o tratamento adequado para elas. Allen ainda não sabe o que poderia ter justificado tanto ódio contra Charlotte. Allen está internamente furioso incontrolavelmente. Allen diz a Eruca que precisará da ajuda dela para terminar com os assuntos de sua conversa anterior. Eruca assegura seu apoio total. Charlotte pergunta quem eles estarão terminando. Allen diz que ácaros do livro infestaram a casa de seus pais, então ele está pedindo a Eruca para arejar os livros ao sol. Charlotte diz que não gosta de insetos. Allen diz que também não gosta de insetos, referindo-se metaforicamente ao Duque e sua família. Eruca então pede a Allen para escolher um vestido para Charlotte. Allen se surpreende com isso. Eruca pergunta se ele quer desistir, mas ele diz que não fará isso tão cedo, embora não se sinta confortável fazendo isso. Ele passa por algumas araras, mas não consegue fazer uma escolha. Ele escolhe um vestido aleatoriamente, pedindo a Charlotte para experimentá-lo. O rosto de Charlotte fica vermelho quente. Allen pergunta se algo está errado. Ele olha para o vestido e percebe que não é muito decente. Eruca o provoca por ser ousado demais, mas ele diz que é tudo um mal-entendido. Eles saem da loja de vestidos. Caminhando pela rua, Eruca pergunta a Allen o que ele fará por Charlotte. Allen diz que a coisa travessa que vai ensinar a ela é gastar sem pensar. Ele diz a Eruca que vai ensinar Charlotte a aliviar o estresse comprando coisas que ela quer sem hesitar. Charlotte pede para ele pegar leve com ela. Eles chegam a uma banca de brinquedos e Allen pergunta a Charlotte se algo chama sua atenção. Allen diz para ela não ser tímida e escolhe diferentes brinquedos para ela, mas ela não gosta de nenhum. Eruca diz que ele não tem gosto nenhum, o que o desanima totalmente. Após as compras, o trio se senta ao redor de uma mesa. Eruca suspira pelo estresse de andar tanto. Ela percebe Charlotte fazendo uma cara e pergunta se ela gostaria de ter comprado mais itens. Charlotte diz que quer o oposto completo, na opinião dela eles compraram demais. Ela acha que compraram muitas coisas para ela, gastando dinheiro desnecessariamente no processo. Allen diz que é tudo necessário para ensiná-la a ser uma menina má. Ele diz que tudo o que compraram ficou ótimo nela. Charlotte desvia o olhar, envergonhada. Allen se inclina perto dela e pergunta o que está errado. Charlotte cobre o rosto, envergonhada. Eruca diz a Allen que ele não tem noção e não tem gosto algum.
Ela diz que tudo que ele escolheu era sem graça e a maioria das coisas que acabaram comprando foram escolhas dela. Allen diz a ela que ela não entende seu gosto porque tem a mente de uma criança. Eles entram em uma discussão acalorada, mas Charlotte intervém como uma terceira parte para acalmá-los. Eruca diz a Charlotte que as discussões entre ela e Allen não são tão sérias. Charlotte diz que brigas entre irmãos não são boas, e ambos concordam em não entrar em confronto físico. Allen está determinado a não perder para Eruca e diz a Charlotte que eles têm que continuar as compras. Mais tarde, enquanto caminham pela rua, Eruca vê um homem em uma cadeira de rodas mágica. Ela imediatamente acha a cadeira de rodas legal, sendo uma fanática por equipamentos mágicos. Eruca corre para dar uma olhada mais de perto, e Allen diz a Charlotte que podem deixá-la lá. Charlotte o segue hesitante. Allen para em frente a uma banca de joias e escolhe uma peça de joalheria para Charlotte. Ele diz que a escolheu porque combina com a cor dos olhos dela. Ele paga ao dono da banca, pedindo-lhe para ficar com o troco. O dono da banca diz que ele pagou demais. Allen diz que gosta de recompensar as pessoas por um trabalho bem feito. Allen coloca a joia no cabelo de Charlotte e ela diz que é o seu presente favorito. O coração de Allen brilha com o elogio dela. Um dos transeuntes esbarra rudemente em Charlotte, fazendo-a cair nos braços de Allen. Dois caras dizem a Charlotte para prestar atenção por onde anda. Eles dizem a Allen que são de uma certa gangue, mas Allen diz que não conhece tal gangue. Ele diz que espera resolver qualquer desavença que tenham com Charlotte pacificamente, mas eles acham que ele é um palhaço. Eles querem envolver Allen em uma briga e Allen também está pronto para derrubá-los por sua incompetência. Então ele se lembra de que Charlotte não gosta quando as pessoas brigam. Ele se acalma e pede desculpas. Um dos homens diz que o perdoarão se deixarem Charlotte ficar com eles por uma noite. Allen fica irritado. Eles se aproximam de Charlotte, instigando-a a ir com eles, insultando o presente que Allen comprou para ela. Um dos homens tenta tocar em Charlotte, mas Allen agarra seus dedos e o subjuga facilmente. O outro membro da gangue saca uma espada mágica. Transeuntes instigam Allen a fugir rapidamente, mas ele destrói a espada do membro da gangue e o derruba com um soco. Todos os que se reuniram aplaudem por Allen. Allen percebe o que fez e imediatamente pede desculpas a Charlotte por assustá-la ao lutar. Charlotte diz que entende que ele estava tentando protegê-la, dizendo que nunca terá medo dele. Allen pensou que Charlotte o deixaria imediatamente, mas fica surpreso ao ver que ela meio que gosta dele. Allen sorri para ela, dizendo que está viciado em ensiná-la coisas travessas. Eruca mentalmente cede a Allen no desafio travesso. Neste momento, um enorme golem aparece atrás de Allen, pairando sobre ele de forma ameaçadora. O golem diz a Allen que sabe que foi ele quem derrubou seus rapazes. O golem e seus membros da gangue se aproximam de Allen. Charlotte escondeu-se atrás dele buscando proteção. O golem erguia-se majestosamente sobre Allen. Ele ponderava sobre as diferentes maneiras pelas quais poderia ferir Allen. Este, por sua vez, aproximou-se dele sem demonstrar preocupação alguma. Charlotte temia por ele, mas Allen apaziguou seus medos. Quando ficou próximo o suficiente do golem, perguntou-lhe se ele era Megat. O golem questionou por que ele se importava. Allen confirmou que ele era de fato Megat. Disse-lhe que o encontro lhe trazia nostalgia, pois fazia anos que não via um Megat. Allen deu-lhe um leve tapinha, rindo alegremente. Megat ficou imediatamente enfurecido e desferiu um soco em Allen, dizendo-lhe que não o conhecia. Allen ficou inabalável com o soco, apenas a força do impacto o fez recuar um pouco. Allen disse a Megat que ele tinha uma memória fraca. Allen se apresentou a Megat. Este, imediatamente, inclinou-se em reverência. Pediu desculpas a Allen com medo e tremor por não reconhecer quem ele era. Os membros da gangue pensavam que seu chefe era um covarde por se desculpar. Tentavam incitá-lo a lutar contra Allen. Megat imediatamente o silenciou para que não provocassem Allen ainda mais. Charlotte estava confusa com o que se desenrolava. Eruca emergiu da multidão para juntar-se a ela. Explicou que seu pai era o presidente da maior academia mágica, a qual Allen frequentara.
Disse a Charlotte que Allen se graduara na academia aos 12 anos, tornando-se o mais jovem de sua história. Contou que a academia contratou Allen como professor logo após sua graduação, pois ele era um prodígio. Megat continuava a se desculpar com Allen, chamando-o de grande senhor demônio. Charlotte questionou Eruca sobre o apelido e ela lhe disse que era como Allen era conhecido quando era professor. Allen disse a Megat que fazia tempo que ninguém o chamava pelo apelido. Pediu a Megat para levantar a cabeça, já que não havia causado nenhum problema. Megat pensou que havia sido perdoado, mas Allen lhe disse com um sorriso sinistro que havia causado problemas para outra pessoa. Megat estava agora tremendo. Allen tentou explicar quem era Charlotte e a relação entre eles, mas não conseguia encontrar as palavras certas. Pensou por um momento e concluiu que ela era apenas uma mulher que lhe era preciosa. Disse isso a Megat em silêncio. No dia seguinte, Miasha e Eruca visitaram Allen em sua casa na floresta. Encontraram-no sentado melancolicamente nos degraus da frente. Surpreenderam-se ao vê-lo naquela condição. Tentavam questionar a si mesmas, tentando discernir por que Allen estava daquela maneira. Como não conseguiam chegar a uma conclusão, decidiram perguntar a Allen o que estava errado. Allen disse-lhes que não sabia que elas haviam se tornado tão próximas uma da outra. Eruca teve um momento de insight. Disse a Allen que o motivo de sua melancolia era porque havia tido problemas com Charlotte. Allen perguntou-lhe como ela conseguiu entender o que havia acontecido. Eruca disse-lhe que era óbvio, pois nada mais o incomodaria daquela forma. Perguntou-lhe se eles haviam discutido. Allen disse-lhe que não era tão simples. Recordou os eventos da noite anterior. Ele e Charlotte estavam sentados à mesa de chá, tomando chá. Allen propôs dar a Charlotte um salário pelo seu trabalho. Charlotte disse-lhe que não podia aceitar isso. Ele explicou-lhe que ela estava com ele há meses fazendo tarefas e que era justo que ela fosse remunerada. Charlotte disse-lhe que não se sentia útil o suficiente para ser remunerada. Allen explica-lhe que ela faz mais do que apenas limpar a casa e merece compensação pelo seu trabalho. Ela pergunta a Allen se ele está certo de sua decisão. Ele diz que tem certeza e ela finalmente aceita seu pagamento. Ela agradece pelo salário. Allen diz a ela que não deve economizar, mas usar para comprar o que quiser. Charlotte diz que não tem nada de especial em mente. Após pensar um pouco, ela tem uma ideia. Allen está ansioso para que ela diga. Ela diz que gostaria de ir à cidade sozinha. De volta ao presente, Allen lamenta sua decisão de deixá-la ir sozinha. Allen pede conselhos a Miasha e Eruca, mas elas estão envolvidas em sua própria conversa. Allen pede que elas o escutem e finalmente consegue sua atenção. Eruca diz que não espera tal comportamento de Charlotte. Allen diz a ela que Charlotte inicialmente retraiu seu pedido, mas ele a encorajou a seguir em frente. Relembrando os eventos da noite anterior, ele diz que pode tornar seu desejo realidade com sua magia. Ela agradece por ele ter aceitado. Eruca está surpresa por ele ter realmente aceitado seu pedido. Allen diz que não tinha escolha após ouvir o apelo de Charlotte. Miasha diz que ele escolheu um caminho difícil. Allen diz que está preocupado com o bem-estar dela. Elas dizem que sua situação pode ser facilmente corrigida. Agora, podemos ver Charlotte na cidade sozinha. Ela está disfarçada para que ninguém a reconheça. Ela mal pode acreditar que está realmente na cidade sozinha. De repente, Allen, Miasha e Eruca espiam de um beco. Allen está chocado por poderem seguir Charlotte facilmente. Eruca diz que está surpresa por ele não ser o primeiro a sugerir isso. Naquele momento, Charlotte tira um mapa da bolsa. Decide ir a um local específico. Allen está orgulhoso dela por usar o mapa para encontrar seu caminho, como ele a ensinou. Charlotte se afasta e eles suspiram aliviados por não terem sido descobertos. Eruca pergunta a Allen por que Charlotte decidiu ir à cidade sozinha. Allen diz que ela quer comprar algo. Miasha pergunta se ele sabe o que ela queria comprar. Allen diz que Charlotte lhe disse que é um segredo. Miasha e Eruca estão chocadas por Charlotte não ter lhe contado. Allen está feliz por ela estar se tornando sua própria pessoa, mantendo algo em segredo.
Eruka e Miasha estão preocupadas que Allen esteja ficando estranho. Charlotte anda sem ter certeza para onde ir. Allen diz a Eruka que Charlotte parece não saber para onde está indo. Eruka concorda, dizendo que ela parece perdida. Allen diz que isso pode ser um problema. Charlotte olha o mapa e olha em volta. Ela não tem certeza de sua direção, mas começa a se mover, independentemente. Miasha diz a Allen que sua avaliação pode estar correta e Charlotte pode estar em perigo. Allen pergunta o que ela quer dizer. Ela diz que, julgando pela direção que Charlotte está indo, ela pode acabar no distrito de Meard. O distrito de Meard é um distrito perigoso controlado por uma gangue chamada Presa de Serpente. O líder da gangue é chamado Gro, o encantador de víboras. Allen fica alarmado com isso. Eruka pergunta o que eles podem fazer. Ela sugere que pode esbarrar nela e agir como se fosse um acidente. Allen diz para ela não se incomodar. Ele diz que, sendo a primeira aventura de Charlotte, eles não devem interferir. Allen anuncia que tem algo para cuidar. Ele deixa Miasha e Eruka para cuidar de Charlotte e sai correndo. Elas se despedem dele. Elas continuam de olho em Charlotte, imaginando o que ela está procurando. Notaram que ela estava se aproximando de uma área perigosa. Miasha se preocupa com ela tomando o caminho à esquerda. Charlotte olha seu mapa e toma exatamente esse caminho. Eruka se pergunta para onde Allen foi. Charlotte olha ao redor e não consegue discernir onde está. De repente, vários homens se aproximam dela. Miasha e Eruka temem por Charlotte. Agora, Charlotte está completamente cercada pelos membros da gangue Meard. Miasha e Eruka querem correr em auxílio de Charlotte, mas param imediatamente quando a gangue a recebe calorosamente. Eles organizam uma festa de boas-vindas improvisada e Gro se apresenta a Charlotte. Todos os membros da gangue a recebem bem e Charlotte se surpreende com isso. Miasha e Eruka não conseguem entender o que está acontecendo. Allen retorna subitamente naquele momento. Eruka pergunta onde ele esteve. Ele diz que foi adiante e deu uma lição nos membros da gangue. Conta que disse a eles para tratarem Charlotte corretamente. Miasha nota que os membros da gangue estão machucados. Charlotte pergunta se eles estão bem. Eles se surpreendem por ela ter notado que estavam feridos. Ela entrega ao líder uma poção mágica para curar seus ferimentos. Todos ficam emocionados até as lágrimas e se curvam para agradecer seu gesto gentil. Por causa de sua bondade, eles juram mudar seus caminhos e viver vidas honestas. Charlotte diz que eles já a agradeceram o suficiente. Allen elogia Charlotte por ganhar a confiança dos membros da gangue. Gro pergunta sobre seu relacionamento com o Senhor Demônio. Ela pergunta se eles conhecem Allen. Eles quase contam a Charlotte o que Allen fez com eles, mas o líder os impede a tempo. Allen estava pronto para agir caso eles revelassem o segredo. Eruka diz que eles foram realmente ameaçados. Ele conta que mostrou a eles sua magia. Charlotte começa a responder a pergunta de Gro com Allen observando-a de um beco, ansioso. Ela conta a Gro como Allen a acolheu, já que ela não tinha um lar. Então, ela conclui que ele é seu mestre. Allen fica decepcionado com sua descrição. Os membros da gangue pensam que ela foi coagida a se submeter. Gro acha que o relacionamento deles não parece correto. Allen fica irritado com as palavras deles, mas entende seu ponto de vista. Ele acha que ela é bondosa e modesta demais para alguém como ele, conhecido como Rei Demônio. Charlotte assegura aos membros da gangue que Allen é um cavalheiro incompreendido. Os membros da gangue não podem acreditar no que ouvem. Charlotte diz a eles que Allen também a ensina coisas travessas. Mas eles entendem mal. Eruka e Miasha estão desapontadas com sua pobre descrição, e Allen diz que vai tratar disso. Charlotte agradece aos membros da gangue pelo tempo e se despede. Allen está grato por ela não ter sido machucada. Miasha chama sua atenção para o fato de que Charlotte estava indo mais para dentro do distrito perigoso. Eruka diz que há mais esquadrões perigosos naquela área. Com um sorriso malicioso no rosto, Allen diz que não há nada com que se preocupar. Eruka espera que ele não vá adiante para realizar a mesma façanha novamente. Ele diz que tudo o que precisa fazer é tomar controle de toda a área.
Eruka acha que ele tomou uma decisão tola. Allen atravessa o distrito derrubando diferentes esquadrões. Eruka e Miasha fazem o mesmo. Eles caminham pelo distrito com facilidade, eventualmente, sua brutalidade termina. Eles derrotam todas as gangues para garantir que não haja ameaça a Charlotte. Eruka pergunta a Allen se ainda há necessidade de vigiar Charlotte, agora que eles limparam o distrito. Allen diz que ela está no caminho certo, mas ele não concorda com ela. Ela diz que Charlotte provavelmente não quer que ele saiba o que ela quer comprar. Allen mostra-se hesitante, mesmo assim. Miasha oferece-se para vigiar Charlotte sozinha. Ela diz a Allen e Eruka para esperarem até que Charlotte termine suas compras. Eruka agradece. Allen e Eruka sentam-se a uma mesa, tomando chá. Eruka faz uma pergunta a ele, mas a mente dele está em outro lugar. Nesse momento, Miasha retorna e diz que Charlotte completou suas compras sem problemas. Allen elogia-a. Ele pergunta se Charlotte ficará bem, já que ela não está mais sob sua vigilância. Miasha diz que Charlotte encontrou uma de suas conhecidas e está segura com ela. Conta que Charlotte e sua amiga logo virão ao encontro deles. Allen tenta perguntar sobre o que Charlotte comprou secretamente. Miasha diz que não quis ver o que ela comprou, pois achou que seria indelicado. Eruka avista Charlotte e acena para que ela venha até eles. Charlotte fica feliz em vê-los. Ela corre até eles e trocam cumprimentos. A dona da joalheria era conhecida que acompanhava Charlotte. Ela elogia Allen. Allen não entende o que ela quer dizer. Charlotte diz que todos na cidade estavam falando dele. Conta que ele fez com que se sentissem seguros. Ele pergunta como fez isso. Ela diz que foi por ter limpo o distrito dos membros da gangue. Eruka brinca com ele por ajudar as pessoas sem querer. A dona da loja agradece em nome dos moradores da cidade. Allen acha a vida estranha porque recebeu agradecimentos de outras pessoas por algo que fez apenas por Charlotte. Ele aceita os agradecimentos modestamente. Ela diz que Allen é um achado raro e elogia Charlotte por tê-lo como namorado. Ambos ficam constrangidos. Allen explica à mulher que eles não têm um relacionamento amoroso. Ela deseja-lhes boa sorte e se afasta. Charlotte agradece por tê-la acompanhado. Allen pergunta como foi as compras dela. Ela diz que foram bem. Ela mostra o que comprou e tanto Miasha quanto Eruka reconhecem os itens como mercadorias de uma nova loja. Ela os presenteia, e eles ficam realmente felizes. Ficam surpresos que Charlotte foi até a cidade para lhes dar um presente com seu primeiro pagamento. Charlotte diz que está mostrando gratidão a eles por terem sido gentis com ela. Eles ficam felizes com os presentes. Allen sente-se excluído e pergunta se ela tinha algo para ele. Ela diz que não conseguiu encontrar nada que ele gostasse. Allen diz que teria amado qualquer presente que viesse dela. Ela pede desculpas por não ter pensado nisso. Allen diz que não quis culpá-la. Ela diz que sempre esteve recebendo tanta bondade que nem sabe do que ele gosta. Ela nota uma parte de suas vestes desfiada e oferece-se para consertar como um começo. Diz que, enquanto isso, ele deveria contar tudo o que gosta, para que ela possa lhe dar um presente na próxima vez. Allen concorda. Ele observa um sentimento estranho no coração e promete valorizar cada momento com Charlotte.